Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, nesse vídeo aqui eu não vou nem começar aqui com aquela introdução que vocês já estão acostumados a ouvir, né? Se vocês acompanham o meu trabalho de um tempo pra cá, porque de fato esse vídeo aqui será um vídeo muito explicativo. Claro que eu vou falar sobre algo que diz respeito sobre criptomoedas também, tá? Não vai ser aqui um vídeo somente explicativo e meio que um desabafo, mas também vai ser isso, porque de fato eu me questionei essa semana se eu estaria disposto a levar esse trabalho que eu venho levando aqui no YouTube mais uma vez. É exatamente isso que eu tô te falando, tá? Porque não é a primeira vez que eu me questiono sobre isso e não tem nada a ver com questão ali somente de números não, tá? Vocês já vão entender tudo que está acontecendo aqui nos bastidores desse canal que eu nunca abri aqui para vocês. E assim, eu creio que a maioria de vocês, com certeza, né, devem entender sobre as coisas que acontecem que eu acabo não expondo ao público em geral. Claro que terão ali alguns haters, né, mas isso aí é normal, isso aí não me atinge e não me afeta, demorou? Mas assim, somente te falando aqui que se você não é inscrito, tá? Se inscreve aí no canal. Se você quiser trocar alguma ideia comigo, é só você adicionar esse número que tá passando embaixo na sua tela aí, nos seus contatos. E mandar um oi também, caso você queira participar de uma sala de sinais. É o primeiro link na descrição, é só você clicar, demorou? Mas enfim, rapaziada, a CVM, tá? Somente explicando aqui a notícia para vocês, a CVM agora tá impondo cada vez mais regras absurdas e aleatórias que vai dificultar sim o trabalho de pessoas que são ligadas ali ao mercado financeiro, tá? Eu falo de forma geral, não falo somente ali de criptomoedas não. E eu creio que isso vai me afetar, vai afetar todo mundo, né, que fala sobre finanças, porque são regras completamente, como eu já disse para vocês, aleatórias, não há nenhum tipo de clareza, né? As regras não são taxativas, são muito amplas e você, por algum tipo de erro que você cometa, né, entre aspas, afinal, falar não é nenhum tipo de erro, não há nenhum tipo de crime nisso, mas para a CVM há, e caso você incorra nesse tipo de erro, você pode ser aí multado, você pode sofrer algumas sanções, e agora os caras estão cada vez piores, tá? Porque eles estão colocando essas regras aí para alguns executivos de empresa, mas assim, você pode estar pensando, mas pô, Rodrigo, tu não é executivo de empresa, cara, tu não tem que ficar preocupado com isso. Primeiro que mesmo que essa medida, no longo prazo, mesmo que não me afetasse, eu teria me preocupando sim, porque isso aqui seria um atentado às liberdades. E olha só, para você que acha que esse tipo de regra vai ficar aí somente valendo para os executivos, sinto muito em te falar, mas você está sendo muito ingênuo. Afinal, como eu já te disse, essas regras aí são completamente maleáveis. Não tem nenhum tipo de critério que estabeleça algo para alguém, não. Do dia para noite pode mudar. Inclusive, a CVM do dia para noite pode colocar ali um tipo de regra nova que ninguém esperava, coisa que já vinha acontecendo de um tempo para cá. E esse tipo de resolução, essa nova determinação comprova justamente isso que eu estou dizendo aqui, tá? Vocês já vão entender quando eu explicar tudo o que está acontecendo ali, quais são as intenções desse órgão, mas o que estaria acontecendo. A CVM agora está dificultando cada vez mais ali as lives realizadas ali por alguns executivos de empresa, tá? Porque com o surgimento da pandemia do vírus chinês, muitos executivos, muitas empresas, até para ter ali um tipo de conectividade maior com o seu público, acabou ali realizando lives, né? Lives explicando sobre alguns mercados, e sempre nessas lives tem ali um conteúdo de relevância, né? Algum conteúdo que possa vir ali meio que direcionar algumas pessoas para determinados investimentos. E assim, a CVM parece que está bem incomodada com isso, tá? Porque eles consideram que informações privilegiadas poderiam estar sendo passadas para o público em geral, né? E poderia ali meio que influenciar os investimentos. Olha só, né? Isso parece até piada, mas é verdade. A CVM, que, lembrando, não tem poder de polícia, apenas um mero órgão administrativo que não deveria existir, tá? Lembrando, deveriam privatizar essa merda, mas essa porcaria, esse cabideiro de emprego existe, e além de existir, além de já ter ali a função imoral de ser sustentado ali com dinheiro de roubo, ainda quer se meter na vida das pessoas, tá? Então, eu fico completamente irritado porque uma pessoa que não tem ali muitos conhecimentos sobre o mercado financeiro vai lá e acessa a live de algum expert, de algum especialista que sim,
pode estar entregando conteúdo de muita relevância, tá? Essa pessoa vai ser prejudicada com esse tipo de medidas, afinal, como eu já disse em vídeos passados sobre essas determinações abusivas da CVM, é que quem sai perdendo com isso não é somente o criador de conteúdo não, tá? Mas o público em si, que na minha opinião é um dos mais prejudicados. Mas agora tá tendo ali regras completamente absurdas, tá? A CVM tá colocando ali como regras para o criador de conteúdo que vai transmitir lives, né? Para o criador de conteúdo que vai passar ali a produzir conteúdo ao vivo, que ele avise com antecedência para o público em geral que tal live será meio que transmitida, quais serão ali as perguntas que serão feitas. Olha só que absurdo, né? As perguntas que serão feitas na live ali, tá? E olha só, não são somente lives corporativas de empresas não, tá? Se eu queira realizar aqui uma live com algum tipo de executivo, tá? Colocando aqui hipoteticamente, né? Um executivo de uma grande empresa do mercado financeiro tradicional. Somente um exemplo aqui para ilustrar como é que se aplicaria essa regra. A empresa que contratou tal executivo teria que enviar as informações de forma prévia para a CVM, teria que divulgar para o público em geral o conteúdo de forma bem precisa do que aconteceria na minha live, que nem da empresa seria, só para você ter uma ideia do absurdo, tá? As perguntas que seriam realizadas, como era que o executivo que teria sido apenas convidado, ele se expressaria, né? Do jeito que ele se expressaria, quais seriam os conteúdos tocados, não poderia falar sobre alguma informação que não teria sido ali divulgada ao público, sob pena de multa, tá? Tem tantos casos aqui que a gente não pode comentar, tem tanta informação que eu queria passar para vocês, mas que eu não posso, senão seria processado. Isso com certeza acabaria prejudicando as minhas atividades aqui no canal, porque bastava algum tipo de decisão no sentido de que o meu canal não pudesse meio que produzir vídeos sobre conteúdo em determinados períodos e o ranqueamento do canal iria para o espaço. E assim, você pode estar pensando, mas pô, Rodrigo, é só você ir lá e não cumprir tal decisão, cara. Mas eu te digo que a coisa não é bem assim não, tá? Vamos dizer que eu fosse lá e peitasse a decisão da CVM e, em último caso, peitasse uma decisão judicial, batesse no peito, falasse: aqui no meu canal eu falo o que eu quiser, e de fato deveria ser assim, tá? Mas na realidade não é. Falasse: eu falo o que eu quiser, vou falar isso. O que vai acontecer? Além de eu sofrer ali as punições previstas por esses órgãos estatais, a justiça vai lá e determina para o YouTube retirar o conteúdo do ar. Pronto. Aí vocês ficarão sem o conteúdo, eu serei prejudicado e tudo fica do mesmo jeito. Mas enfim, continuando aqui sobre esse caso. Então as empresas que tiverem ali seus executivos, sejam eles prestando serviço para a empresa ou não, terá que passar ali por um tipo de sabatina da CVM. É exatamente isso que você está ouvindo, tá? Tem que passar ali dados para a CVM aprovar ou não. E olha só, pasmem, em algumas transmissões vai ter ali um representante da CVM analisando o que estaria sendo ali informado naquela live. Então estamos voltando aí para a época da ditadura militar, onde tinha um censor em cada jornal analisando as informações que eram passadas. De fato, estamos voltando para a ditadura e muitas pessoas não estão se dando conta disso, só se darão conta quando for tarde demais. Outra coisa completamente absurda é que, se tiver acontecendo algum tipo de fato importante no mercado, vamos dizer que aconteceu algum tipo de ação, né, seja na política aqui no Brasil, ou então qualquer fato do outro lado do mundo, mas que esses fatos interfiram ali na bolsa de valores, interfiram ali nos investimentos em si, essa informação não poderá ser dada por live. As informações terão que ser meio que seguradas, retidas até o final do pregão na bolsa de valores. Isso é muito preocupante. Mas agora vamos aqui de fato ao que interessa, vamos aqui abordar o que está no título desse vídeo, sobre aqui a minha falta de vontade, a minha falta de motivação em alguns momentos para produzir vídeos aqui para o canal, e esse tipo de notícia aqui apresentada para vocês seria aqui o principal fator que estaria aqui me levando a fazer tais considerações, tá? Porque um tipo de atuação cada vez mais forte desses órgãos, isso com certeza iria meio que tolher as minhas liberdades aqui de expressão no canal, que, como eu já mencionei para vocês, não é a primeira vez que eu penso em dar uma parada aqui. Até porque para a maioria das pessoas que assistem aqui esse vídeo, né, ver aqui um vídeo de 10, 12 minutos, no máximo 14 minutos,
pensa que eu chego aqui em frente ao computador, gravo somente esse tempo e coloco no YouTube, mas não é assim que a coisa funciona. No processo de bastidor, né, pré-gravação, eu tenho que pegar a pauta, ler a pauta, né, preparar aqui a matéria que eu vou aqui abordar. Tem alguns temas muito delicados que eu não posso abordar do jeito que eu penso, né, do jeito que de fato aquilo é, tá? Tem muito tipo de informação que eu seguro, não passo para vocês, porque poderia dar algum tipo de problema com o processo, como já mencionado, tá? Tem alguns tipos de autoridades públicas e também pessoas famosas que poderiam aqui dar algum tipo de problema, né, com relação ali a algum tipo de multa, algum tipo até de prisão em alguns casos. Então a gente tem que abordar a coisa de uma maneira bem sorrateira ali, de forma bem tênue, e tem que tomar ali cuidado com alguns termos, tá? Para que não haja nenhum tipo de problema nesse sentido, para que o canal justamente não acabe por causa ali de uma coerção estatal. A coisa de fato não é nada animadora. E claro, tem relatórios que eu leio que às vezes eu não apresento as notícias desse relatório porque não vai interessar para o público, mas são relatórios que eu leio para ficar mais informado, que vai servir de embasamento para futuras gravações. Então eu estou lendo aqui sobre uma notícia que eu não vou gravar diretamente sobre aquela notícia, mas pode me servir como base para que eu fundamente meu argumento com relação a outra notícia. Tá? Isso as pessoas não sabem. Enfim, são muitas variáveis que a pessoa tem que ficar prestando atenção, né? O criador de conteúdo tem que ficar prestando atenção, e que a maioria do público às vezes nem sabe que isso acontece. Isso toma um tempo muito grande em determinados períodos. Isso estava me deixando muito desmotivado. Eu só não parei até hoje porque de fato eu posso dizer que eu gosto daquilo que eu faço, tá? E eu tenho um compromisso de espalhar aí, né, um conteúdo relevante sobre criptomoedas, né? Tentar aqui levar cada vez mais um conteúdo de valor para o meu público, né? Levar ali um conteúdo que de fato faça ali a diferença na vida delas, né? Que essas pessoas ali possam conhecer de forma correta o que seria o Bitcoin, né? Afastando essas pessoas ali de golpistas, de salafrários aí que só querem de fato se dar bem em cima dos outros. Portanto, que eu sempre peço aqui para vocês o compartilhamento dos vídeos, porque isso é muito importante para eu levar aqui esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tá? Mas de fato a situação fica cada vez mais difícil aqui com esses desafios que cada dia mais se tornam maiores. Eu não me arrependo do que eu fiz nesse canal. Até os dias de hoje faria o que eu fiz novamente, tá? 2, 3, 4 vezes se fossem necessárias, mas de fato somente explicando para vocês tudo o que acontece aqui por trás, né, nos bastidores do canal, que a maioria das pessoas não sabe. Peço perdão pelo desabafo, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, peço novamente que faça o compartilhamento desse vídeo e que dê o like, tá? Que isso ajuda bastante aqui o canal. E nos vemos na próxima.